Olá, pessoal. Eu sou a Edna Ponciano, coordenadora do projeto DERA, Desafios Emocionais e Relacionais da Adolescência para Adultez Emergente. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória até chegar em 2016 e a criação do projeto DERA. Para isso eu vou fazer uma apresentação, né, compartilhando com vocês a tela. E essa apresentação resume, né, os meus passos até 2016. Né? Então, essa ideia da apresentação, né, que essas letrinhas um pouco soltas e que vão se juntando ao longo de um processo, que às vezes a gente pensa que as coisas, né, já estavam muito formuladas claramente, mas isso vai acontecendo aos poucos e vai até hoje se configurando, né? Não é um fechamento, mas é um processo contínuo de construção. Então, esse foi logo no início o logo criado do DERA, né? Então, 2016, uma das minhas primeiras ICs, que foi a Amanda, que teve essa gentileza, essa generosidade de criar um logo que todo mundo gostou. Eu acho que é uma marca importante e definitiva desse grupo, né? Então, vamos voltar antes de 2016 a um período em que os desafios se apresentavam a mim como uma pesquisadora inicial e eu retorno a uma instituição, que foi uma instituição que me formou como profissional da saúde mental, que é o IPUB da UFRJ, né, o Instituto de Psiquiatria, e nesse local, me tornando pesquisadora a partir de um projeto específico com bolsa da FAPERJ, eu estava pesquisando sobre as formas de atendimento às famílias numa instituição psiquiátrica. E a partir dessa aproximação diferente, né, antes como aluna e depois como pesquisadora, eu pude estar inserida por um outro ponto de vista, uma outra sensibilidade que estava formada também pelos meus anos de assistência às famílias, mas que nesse momento eu reuni uma equipe para estar entendendo em diferentes setores da instituição, como o ambulatório para adulto, o ambulatório para adolescentes e crianças, a enfermaria, o hospital dia, né, que atualmente se chama CAPS, e todas essas formas de atendimento incluíam a família e a gente estava tentando entender como é que era feita essa forma de atendimento. O que me surpreendeu como pesquisadora foi uma questão levantada pelos pais que se refere à vida dos filhos continuadas após um surto psiquiátrico, né? Ou um surto psicótico. O que o meu filho vai conseguir fazer depois dessa experiência numa instituição psiquiátrica e desse adoecimento, né? Como é que o filho vai retomar as atividades em relação ao estudo, em relação aos projetos de casar e ter filhos? Então, essa preocupação dos pais me chamou a atenção, não só pelo sofrimento psíquico que envolvia toda a família, mas também por essa ideia de que o projeto de vida tem que ser continuado, independente de você estar ou não numa instituição psiquiátrica. Então, a partir dessa pergunta, eu fiz uma pesquisa na literatura das ciências sociais e o que surgiu em termos de conceito foi o conceito de transição para a vida adulta. A transição para a vida adulta ela é especificada a partir de características sociodemográficas que identificam que há um adiamento do jovem para assumir certos papéis considerados de adultos, né? Então, esses dados sociodemográficos são aumento na idade de saída da casa dos pais, cada vez mais tarde, adiamento do casamento, adiamento da maternidade, da paternidade e mais investimento na formação. Então, todas essas características davam essa nova forma chamada de transição para a vida adulta, que identificava que a entrada na vida adulta não era mais imediata a partir desses marcadores sociais, mas ela era feita num processo transicional e mais demorado, né? Então, outro desafio que surge a partir do encontro com essa questão
é o desafio de como se torna adulto, né, para uma geração ampla, não só mais os jovens que estavam numa instituição psiquiátrica, mas eu percebi que essa era uma questão para os jovens de uma forma geral, né? Então, essa é uma questão identitária, marcada pela definição de papéis sociais, sim, que ainda influenciam a concepção que a gente tem de adulto, mas que também são, a partir de uma nova configuração social e psíquica, questões que remetem à singularidade, a diferentes construções de trajetórias, que não acompanha mais uma visão linear do que é se tornar um adulto, como a gente pode pensar tradicionalmente. Então, na ausência desses marcadores sociais como definitivos para a entrada na vida adulta, como casar, ter filhos, ter independência financeira, a pergunta sobre o que é ser adulto é uma pergunta que demanda um pouco mais de investigação, de pesquisa, e para isso também é preciso conhecer a realidade dessas pessoas, né? Então, pesquisando um pouco mais, eu descobri um conceito que aí vem da psicologia, não é mais das ciências sociais, que é o da adultez emergente, né? Que é um novo conceito para compreender uma nova realidade, entendendo que essa nova realidade não era somente social, mas também subjetiva. E isso também configurava um novo momento do ciclo de vida, que não era mais da adolescência para a vida adulta. Então, entre a adolescência e a vida adulta, teria um período diferenciado, chamado de adultez emergente, marcado principalmente por seus aspectos subjetivos, né? Então, o principal autor aqui é o Jeffrey Arnett, né, que vai falar que os aspectos sociológicos não são suficientes para se compreender o que ocorre nesse momento, e é preciso especificar essa fase por suas características psicológicas intrínsecas. E isso ele chegou à conclusão a partir das pesquisas que ele fez com jovens, né, nos Estados Unidos. Então, essas características intrínsecas são aceitar a responsabilidade de seus próprios atos, tomar decisões independentes e ser financeiramente independente. Então, observe que desses três aspectos que se ressaltam, né, que se destacam, só um é mais objetivo, que é a questão do financeiramente independente, porque isso envolve objetivamente você ter como arcar com as suas despesas. Mas, assim, de fato, ele também tem um aspecto subjetivo forte, à medida que esse valor, esse patamar do que seria suficiente para bancar as minhas despesas, nessa geração aumentou vertiginosamente, se você for comparar com a geração anterior. Então, isso também eu percebo nas pesquisas que realizei. Cada vez mais os jovens entendem que, para sair da casa dos pais, a independência financeira tem que ser num nível alto, né? Então, enquanto isso, eles ficam nas casas dos pais e tendo essas características psicológicas mais marcantes, como começar a ter mais responsabilidade pelos próprios atos e tomar as suas próprias decisões. Então, a conclusão, né, dessa ideia de que o adulto emergente, ele identifica-se como adulto ou não, como informação para a vida adulta, muito mais pela sua sensação do que pelos critérios objetivos. Então, a adultez emergente se define muito mais por essa ideia do que eu estou experimentando, do que eu estou vivendo, e não exatamente dos papéis sociais que são previamente definidos e indicam o que é um caminho para a vida adulta. Então, essa imagem dos jovens experimentando, brincando, e todos eles fazendo as suas formações, né, investindo numa vida adulta, mas que ainda tem muito espaço para experimentação, para brincadeira e para um não compromisso definitivamente com o que se entende das responsabilidades da vida adulta. Então, a partir disso, o que me chamou a atenção também foi a necessidade de entender melhor como que os pais estavam acompanhando os seus filhos jovens nesse processo, né? E aí ampliei, não só mais os pais que tinham filhos com transtornos psiquiátricos, mas todos os pais, né?
E os dados dessa pesquisa me indicaram que pais e mães relatam ter mais proximidade de seus filhos, diminuindo a hierarquia nas interações cotidianas, né? As mães são muito próximas, têm informações sobre a vida dos filhos, elas podem chamar seus filhos de amigos, geralmente é a mãe que faz isso, mas essa definição do que seja amizade num relacionamento pai e filho, ou pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, ainda é uma construção pouco clara, né? Porque isso se confunde com os papéis hierárquicos, mas há uma indicação de que cada vez mais eles estão próximos dos seus filhos, conhecendo aquilo que os filhos fazem no campo sexual, no campo afetivo, no campo do trabalho, as decisões que os filhos vão tomando são compartilhadas cotidianamente com seus pais, né? E a dúvida, né, dos pais também se apresenta, né, sobre essa caracterização do meu filho como adulto. E, nesse sentido, os pais têm uma certa permissividade com esse adiamento da vida adulta à medida que reconhecem a importância do investimento na formação, né? Então, é melhor estudar do que casar logo, só vai ter filho quando tiver uma vida profissional mais estável, com mais recursos. Então, essas ideias também são transmitidas pelos pais, o que configura mais claramente esse período estendido de transição. Então, uma outra pesquisa que eu fiz, né, depois dessa, eu não entrevistei só os pais, eu entrevistei os jovens também e resolvi colocar os jovens e os pais conversando numa mesma entrevista. Então, na entrevista com os jovens, né, os jovens confirmam que há uma proximidade com os pais, principalmente com a mãe, mas os jovens não nomeiam os pais como amigos. Eles, às vezes, podem falar muito claramente dessa proximidade, mas não, no discurso deles não tem uma indistinção, né? Para eles, esse lugar de autoridade ainda está mais definido, principalmente que há algumas coisas que não podem ser ditas para os pais, né? Então, eles dividem vários temas, eles falam isso em conversas cotidianas, mas os pais pensam que sabem tudo, né? Então, para os filhos, quando você pergunta o que você fala com seus pais, tem muita coisa que eu falo com os meus pais, mas tem outras que eu prefiro não falar, justamente por caracterizar essa distinção, né? Uma maior diferença hierárquica entre pais e filhos, né? Então, todas essas características e algumas outras, né, elas indicam que há uma ausência de parâmetros se você for comparar com a linearidade da passagem para a vida adulta num contexto tradicional. E essa ausência de parâmetros gera muitas dúvidas, muito estresse, muito sofrimento psíquico, enquanto constroem uma identidade investido sobretudo na formação. Eu diria que seria mais simples, né? Embora também tenha os seus percalços, né? Mas quando você constrói uma identidade de adulto com marcadores objetivos sociais previamente delimitados, do que nesse momento em que você, investindo na formação, adia toda essa identificação com esses papéis tradicionais de adulto e tem que se construir sem um trajeto claro, sem uma linearidade. Então, isso traz um sofrimento, uma dúvida existencial e uma dúvida a respeito do alcance de uma certa independência também. Ao mesmo tempo que há também muita esperança, no sentido de quanto mais eu acredito que eu posso experimentar, que eu posso ter diferentes oportunidades na vida, para além daquelas tradicionais, isso me dá a esperança de investir no futuro também. Já com a entrevista em que eu fiz com os jovens e as famílias, né, juntos, né, as interações cotidianas durante pais e filhos delineiam essa construção identitária, né, do adulto, sem os marcadores sociais tradicionais. Então, os filhos estão dentro de casa, convivendo, tomando decisões que, num
ponto de vista tradicional, eram decisões tomadas somente pelos pais. Com essa maior convivência, essas decisões são negociadas cada vez mais, né? Na adolescência, você já começa a ter um processo de negociação quanto a horário de sair de casa, tem chave, não tem chave. Na adultez emergente, toda essa negociação que já foi feita na adolescência, ela é intensificada com algumas decisões em que o filho jovem vai tomar como sendo adulto, mas ele está dentro da casa dos pais, né? Então, isso interfere no campo da sexualidade, no uso de drogas, levar amigos para dentro de casa. Então, isso vai se intensificando num processo de negociação em que a autonomia dos filhos jovens é cada vez mais marcada, e essas regras dentro de casa têm que ser construídas em conjunto, né? E isso traz alguns conflitos também. Então, a experiência emocional é de proximidade, mas também de desorientação, justamente porque os pais não têm essa referência dessa proximidade tão intensa e dessa quebra de hierarquia, nem os filhos, por sua vez, estão todos vivendo essa novidade, né? Então, essa questão sobre o que torna uma pessoa adulta na convivência cotidiana entre pais e filhos se prolonga em anos e dialoga com esses valores tradicionais e hierárquicos, trazendo alguns conflitos para o relacionamento entre pai, mãe e filhos e filhas. Então, a partir desse contexto, né, eu fiquei sensibilizada com esse sofrimento nas entrevistas que eu via, né, pais e mães relatarem, né? Então, na produção dos artigos vocês podem entender um pouco melhor do que eu estou falando, e tomei um viés mais clínico no sentido de procurar perceber como que esses dados poderiam me ajudar a formar um projeto que, com essas informações, com essas ideias, pudesse trazer algumas direções ou alguma forma de ajuda para os jovens nesse processo, né? Então, para isso também eu comecei uma outra pesquisa, que é a pesquisa com jovens universitários, com grupos focais, né? E com atividades de extensão que são especificamente do DERA, desde 2016, que são os mini-grupos, os mini-cursos e os grupos pequenos, os grupos psicoeducativos, né? Então, a respeito da pesquisa com os grupos focais, eu estou tentando entender um pouco mais, a partir da narrativa dos jovens, as diferentes facetas da construção da vida adulta, especificamente relacionada a jovens que estão investindo na formação universitária, né? E nas atividades de minicursos, palestras e grupos psicoeducativos, esses desafios emocionais, desafios relacionais que são identificados nas pesquisas, podem ter um encaminhamento de informação no sentido de trazer dados de pesquisas atuais e atividades e exercícios que ajudem a assimilar o conteúdo das pesquisas recentes no campo da psicologia. Então, atualmente, né, essas pesquisas continuam em andamento com jovens universitários, e estou em contato com outros pesquisadores, principalmente portugueses e mexicanos, para entender também essa realidade em outros países, né? Então, essa pesquisa especificamente que começa a internacionalizar essas ideias, elas estão em andamento e foram, em parte, interrompidas diante da pandemia, né? Então, são essas ideias também teóricas que estão por trás da minha trajetória, né? Então, eu tenho como um mote na minha formação, desde o início, a articulação de diversos campos de saberes, né? E especificamente em relação a essa trajetória de pesquisa até a construção do DERA, eu tenho trabalhado com a articulação da psicologia da família, da psicologia do desenvolvimento e da psicologia
positiva. Então, esse esquema apresenta os principais contextos, né? A psicologia da família numa tradição no campo da terapia de família e de casal, de atuação terapêutica, né? Então, em que você tem uma perspectiva que é tanto para entender o mundo interno de cada um, quanto para entender o contexto relacional e a transmissão intergeracional, que tem seu aspecto biológico e cultural. No campo da psicologia do desenvolvimento, né, entendendo que a trajetória do ciclo de vida é tanto familiar quanto individual, e numa perspectiva sociocultural e evolucionista que considera tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos culturais, sociais e históricos na formação dos jovens e das famílias, né? Então, no campo abaixo desse esquema, tem os conceitos mais específicos, né? Trabalhar com a família, entendendo que a família é formada por indivíduos, díades, né? Pai e mãe, tríades, pai e mãe em relação com seus filhos, subsistemas parental, o subsistema fraterno, a rede social, o entorno da família, o ciclo de vida familiar, que também tem fases específicas, e focando mais detidamente o relacionamento pais e filhos e essas mudanças no ciclo de vida, principalmente como está no campo do outro lado, da adolescência para a vida adulta, em diferentes contextos, embora nesse momento o contexto universitário seja privilegiado, né, como foco dos projetos atuais, mas a gente entende também que esses contextos podem variar e essa ideia de uma transição para a vida adulta ou uma adultez emergente está muito marcada pelo investimento na formação, mas tem a ver também com um momento histórico em que não se dá mais o mesmo valor, né, aos papéis tradicionais do que se entende ser um adulto. Então, tudo isso também em termos, né, de uma perspectiva de democratizar o saber da psicologia. A psicologia positiva é uma referência também no sentido de estar influenciando o modo como a gente atua nas palestras, trazendo dicas de como promover o bem-estar nessas diferentes fases de vida, trazendo exemplos na relação pais e filhos, exemplos da adolescência, exemplos da adultez emergente, todos esses campos que têm pesquisas também na psicologia positiva que informa como nós podemos trabalhar com os nossos recursos, e esses recursos são as nossas qualidades, também são algumas habilidades que a gente tem e o nosso contexto também oferece, que ajuda a gente a buscar o bem-estar e a felicidade. Então, essas são as minhas publicações. Quem se interessar pode buscar na internet, ou no Lattes, ou no Google Acadêmico, tem lá o perfil público, e vocês encontram essas publicações que são específicas das pesquisas que eu mencionei aqui, mas vocês vão encontrar também outras publicações relacionadas a esse campo de trabalho com jovens e famílias. Essas são os nossos endereços de rede social, tanto no Facebook, né, quanto no YouTube, que recentemente, né, em função da pandemia, nós estamos fazendo as lives e gravando as lives, e todas vão para o YouTube, e alguns vídeos como esse também vão para o YouTube, e também nós estamos no Instagram. Então, é sempre jogar Dera UERJ, que facilita encontrar a gente nas redes sociais. Então, é isso. Agradeço quem assistiu até aqui e espero que tenha ajudado a entender um pouco como que a gente vai construindo algumas ideias e pensando como que a produção do conhecimento não é só para a gente guardar na academia, mas é para a gente também levar para um conhecimento de um público maior e ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, obrigada e tchau.